Mateus capítulo 24. Estamos no sermão profético dito por Jesus, praticamente no final do seu ministério, e que trata sobre as últimas coisas, que é o tema que nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras. E eu sempre faço, irmãos, uma recapitulação para a gente se situar, para a gente entender aonde que nós estamos, aonde nós chegamos e aonde nós queremos ir. E nós estamos observando os sinais ditos por Jesus em relação ao que ele havia dito, que está no versículos 1 e 2, mais especificamente o versículo 2, quando Jesus proferiu uma profecia sobre o templo aonde eles estavam, o templo de Jerusalém, que na verdade era o local mais importante para o judeu, para o israelita, porque representava a presença de Deus. Mas não somente tudo que Jesus fez estando no templo, mas o que ele também fez começando ao sair do templo e ao proferir esta profecia de que não sobraria pedra sobre pedra, ou seja, que o templo de Jerusalém seria destruído, ele estava com isso mostrando que o símbolo daquilo que o templo representava já não se aplicaria mais. Porque isso foi cumprido na própria pessoa de Cristo Jesus, que é o templo. E o Espírito Santo, que nos é dado e nos foi dado por causa de Cristo, ou por causa da sua obra, faz morada em nós. Então, naquele momento, com tudo que Jesus fez, as suas atitudes, Jesus estava demonstrando de que havia ali um marco em relação a tudo que o templo foi para o povo de Deus no Antigo Testamento, mas que isso agora havia se perdido, porque Cristo é o templo. Bom, então, diante desse contexto, os discípulos, como nós já sabemos, está aí no versículo 3, vão pedir a Jesus sinais de quando que isso aconteceria. E eles relacionam a destruição do templo a duas coisas: a volta de Jesus e a consumação, ou os fins dos tempos, o fim do mundo. Eles relacionam essas duas coisas com a destruição do templo, e a gente viu que essas duas últimas coisas, não necessariamente, e na verdade, eu acho que posso dizer assim, melhor dizendo, essas duas últimas coisas não têm relação com a destruição do templo, porque isso aconteceu no ano 70, nós temos lá o Muro das Lamentações, que é a única coisa que restou do templo de Herodes. Então o templo foi destruído, Jesus não voltou e o mundo não acabou, né? Entendendo isso, nós então concluímos que os sinais que Jesus descreve a partir do versículo 5 têm relação com e especificamente, ou tem um foco e uma direção maior e a princípio para a destruição do templo de Jerusalém e consequentemente da cidade, que ia acontecer 40 anos depois, então no ano 70. E aí nós apresentamos para os irmãos aqui aquele quadro onde na minha divisão eu relacionei, tentei separar alguns sinais ali, deram mais de 10 sinais, e nós estamos vendo sinal por sinal do que Jesus disse em relação à sua profecia. Vimos o primeiro sinal, que está aí no versículo de número 5, que é onde Jesus começa a falar sobre os sinais, quando nesse primeiro sinal Jesus então diz que viriam muitos em seu nome, dizendo ser o Cristo, e com isso enganariam muitos. O segundo sinal está no versículo em sequência, que é o versículo 6,
onde ele também diz que ouviriam naqueles dias falar de guerras e rumores de guerras. Lucas também vai falar de revoluções. E aí, nós, na quinta-feira passada, aprendemos que o versículo 7, a primeira parte do versículo 7, parece ter muita relação com esse segundo sinal. E, de fato, dá para a gente fazer essa relação. Porque é uma questão lógica. Quando é que as pessoas naqueles dias próximos ao ano 70, a destruição do templo e da cidade, ouviriam falar de guerras e rumores de guerras e revoluções? Quando acontecesse o que está no versículo 7, na primeira parte. E não é à toa que o versículo 7 começa: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Por causa disso é que vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras e revoluções. É lógico, irmãos, que, como nós observamos, esse ouvir aqui não seria uma coisa de algo que aconteceria distante daquela geração. Nós vimos que, pelo contrário, muitas guerras e rumores de guerras ocorreram em volta do povo de Israel, que se concentrava mais em Jerusalém, mas sabemos que essa guerra chegou em Jerusalém ao ponto da cidade ser destruída e o templo no ano 70, ou alguns anos anteriores ao ano 70, mas que no ano 70 culminou na destruição. Então, olha só, o primeiro sinal é sobre falsos cristos que enganariam. O segundo sinal a respeito de guerras, rumores de guerras, revoltas ou revoluções, porque nação se levantaria contra nação e reino contra reino. E aí, quinta-feira passada também a gente focou mais nisso, que é o terceiro sinal, que está na parte final do versículo 7. Então, quando Jesus fala a respeito de fomes, terremotos e terremotos em vários lugares. O texto paralelo, que também a gente mencionou isso na última semana, que está em Lucas, no capítulo 21, versículo 11, acrescenta alguns outros detalhes, porque lá diz grandes terremotos, acrescenta epidemias e fome em vários lugares, acrescenta também coisas espantosas e também grandes sinais dos céus. Então Mateus fala sobre fomes e terremotos. Aí Lucas vai acrescentar epidemias, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Nós temos aí 5 eventos que estão relacionados, ou que podem ser relacionados a esse terceiro grande sinal. E o objetivo era nós tratarmos todos esses 5 eventos do terceiro sinal, mas a gente conseguiu tratar apenas do primeiro evento, que foi sobre fomes. E aí nosso objetivo, então, é tratar sobre os 4 outros eventos relacionados ao terceiro sinal. Então, depois de termos visto e entendido que, de fato, o que Jesus profetizou que aconteceria como um sinal da destruição do templo de Jerusalém, se cumpriu. Naqueles dias, houve muita fome. Mas Jesus também fala sobre terremotos, como está no versículo 7, na parte final aí de Mateus 24, e também em Lucas 21, 11. E o que eu basicamente vou fazer aqui é só então comprovar historicamente que estas coisas aconteceram. Terremotos, epidemias, sinais nos céus, ou grandes eventos e sinais. Citarei então alguns historiadores a respeito do que eles relataram. A gente não vai investir muito tempo nisso, para que a gente foque mais na parte final, na parte finalzinha do versículo 7. Melhor dizendo,
para que a gente foque mais especificamente no versículo 8, tá? Que nós ainda não lemos. Então, sobre terremotos, um determinado comentarista diz o seguinte, que muitos terremotos aconteceram no tempo de Nero. E Nero governou nos dias dos apóstolos, dos discípulos e da igreja primitiva. Esses terremotos aconteceram em algumas regiões que pertenciam a um território ou ao Império Romano, que nós aqui também apresentamos para os irmãos no slide aqui, no data show, na projeção. Que era todo aquele território que, naqueles dias, o governador romano imperava e governava. E uma dessas regiões, dizem então que foi na Campanha e na Ásia Menor, quando cidades inteiras submergiram, especificamente Laodiceia e Herápolis. Então, isto se cumpriu. E os historiadores registraram para nós que, de fato, o que Jesus disse que aconteceria como sinal, se cumpriu. Também diz que no ano 63, Pompeia foi destruída por um terremoto. E, se não me engano, no ano 78, não me lembro aqui ao certo, mas no ano 78, inclusive, um vulcão que tem lá na cidade de Pompeia também entrou em erupção e aí acabou ainda mais com a cidade. Mas no ano 63, há um terremoto que destrói a cidade e não muitos anos depois, o vulcão lá entra em erupção. Também no ano 64, dizem que metade de Roma, cidade de 1 milhão de habitantes, foi reduzida a cinzas. Aí um outro comentarista diz, muitos deles, ou muitos desses terremotos, são mencionados como precedendo a destruição de Jerusalém. Tácito menciona um no reinado de Cláudio em Roma. E, se os irmãos estão lembrados, nós mencionamos aqui sobre esse homem, que está o seu nome registrado lá em Atos, não me recordo o capítulo. Mas no reinado de Cláudio em Roma, Tácito menciona que houve um terremoto ali. E afirma que no reinado de Nero, como nós já citamos, as cidades de Laodiceia, Hierápolis e Colossos, inclusive Paulo escreve uma carta para essa cidade. Se lembra? A carta aos Colossenses. Então, também na cidade dos Colossos, houveram terremotos e elas foram destruídas. E a festejada Pompeia, como também citamos, foi sobrepujada e quase que destruída por um terremoto. Outros são mencionados como ocorrendo em Esmirna, que também é uma das igrejas, das 7 igrejas lá de Apocalipse, lembram? Das igrejas da Ásia. Esmirna, Mileto, Quios e Samos. Todas essas cidades sofreram com terremotos antes do que aconteceria no ano 70 em Jerusalém. Então, fomes, nós vimos que, biblicamente, lá em Atos, nos dias de Cláudio, aconteceu. Historicamente, isso também foi registrado. Em relação a terremotos, acabamos de ver. E aí, como Lucas acrescentou, quando ele falou sobre epidemias, um comentarista diz que durante o período de 60 a 80 depois de Cristo, houveram fome, pestilência, então pestilência tem relação com epidemias, incêndios, vulcões e os terremotos assolaram o Império Romano. Aí a gente avança um pouco mais para os demais eventos que Jesus se refere, e isso é citado por Lucas. Agora Lucas também acrescenta não somente epidemias, mas coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Aqui, quem vai registrar isso para nós é aquele historiador que a gente cita aqui vez por outra, chamado, vamos ver se a Sueli vai lembrar.
é o nome masculino da minha esposa. Flávio Joséfo. Então, Flávio Joséfo registra algumas coisas aqui para nós de coisas espantosas e grandes sinais no céu. Aí, irmãos, uma observação. Algumas coisas nós vamos ler aqui, os irmãos vão observar, que assim, eu particularmente fico com o pé atrás, sabe? Porque sabe umas coisas assim que não dá para acreditar que aconteceu, mas foi registrado. Então, não quer dizer que é mentira, mas não tem como a gente também dizer que não é verdade, ou que não poderia ter sido de fato verdadeiro. Mas, só para a gente poder então mencionar aqui algumas destas coisas que Flávio Joséfo registrou. Ele diz assim, que um cometa que tinha a forma de uma espada apareceu sobre Jerusalém durante um ano inteiro. Grandes sinais nos céus e coisas espantosas. Ele também cita que na noite de Páscoa, viu-se durante 1h30 em redor do altar e do templo uma luz tão forte que se teria pensado que era dia. Aí outro evento espantoso. Ele diz que a porta do templo de Jerusalém, que é de bronze tão pesada que precisava de 20 homens para poder abri-la ou empurrá-la, abriu-se sozinha. E por fim ele também diz o seguinte, e cita, ou registra. Antes de nascer o sol, viram-se no ar em toda aquela região, no sol, antes de nascer o sol, ou melhor, nos céus, né? Viram-se nos céus, em toda aquela região, carros cheios de homens armados, atravessar as nuvens e espalharem-se pelas cidades como para cercá-las. Coisas parecidas com essas aconteceram e estão registradas na Bíblia? Sim ou não? Um cometa foi registrado, sim? Que geralmente os cientistas falam que foi isso, né, em relação ao nascimento de Jesus. Lembra lá? A grande estrela, né? Ver coisas nos céus é estranho para nós do que Deus fez no passado? Carros com seus anjos. É estranho para nós do que a gente conhece nas Escrituras? Não. Está lá, não está? E tudo que está na Bíblia, porque está, o que a gente faz? Eu lembro de alguém que um dia falou assim, se na Bíblia estivesse dizendo que Jonas engoliu um grande peixe, a gente acreditaria. Sim? Por quê? Porque quem é o autor das Escrituras? Deus. E quem é Deus? Um louco? Um impotente? Ou alguém sábio, todo-poderoso e verdadeiro? Verdadeiro. Então, tudo que está nas Escrituras, nós cremos. Se todos esses registros aqui ditos por Flávio Joséfo estivessem respaldo na Bíblia, o que a gente faria? Acredito sem qualquer dificuldade. Mas como não está, aí a gente fica, né? Aí não dá para ter certeza. Mas a gente pode se aproveitar desse registro para talvez crer e pensar que de fato e muito provavelmente essas coisas aconteceram. Talvez não da maneira que Flávio José falou, que pode ter aumentado e tal. Mas por que a gente deve crer, ainda que isso pareça estranho? Porque Jesus disse. E a gente já viu que 2 sinais se cumpriram. O que Jesus disse, quem disse foi o próprio Deus que é verdadeiro, portanto, o que Deus disse, por meio da segunda pessoa da Trindade, é verdade. Aconteceu. E aí, nós então, não temos aqui
não temos respaldo, não temos uma contribuição das Escrituras para nos ajudar nesta terceira, e principalmente nesse terceiro sinal, exceto a fomes, mas a gente observa, à luz da história, que essas coisas se cumpriram, e não tem por que a gente ficar aqui citando muitas outras coisas e perdendo tempo com isso, né? O nosso exercício é de tentar, dentro do possível, caminhar à luz das Escrituras e da própria história, para observar que cada um dos sinais se cumpriu. Ainda que a gente nem precisasse disso, por a gente crer que tudo que está na palavra é verdadeiro, porque Deus é o seu autor e Ele é verdadeiro. Então, irmãos, a gente não precisa gastar aqui muito tempo observando essas questões. Nós vimos isso e gastamos um tempo bom, e isso foi muito proveitoso, sobre fomes, né? A gente passeou um pouco nas Escrituras, e por isso que foi um pouco mais proveitoso. Mas no caso desses quatro outros eventos, a gente só tem a história para nos ajudar. E é por isso que a gente não vai gastar muito tempo. Então, como eu falei no início, o nosso foco é o versículo 8. Por quê? Primeiro sinal está no versículo 5. Segundo sinal no versículo 6 e na primeira parte do versículo 7. O terceiro sinal, segunda parte, ou na parte final do versículo 7, e aí nós temos como se fosse um fechamento de parênteses, uma conclusão, tá? Aonde é dito aí no versículo 8. Porém, apesar desses 3 sinais, e que no último tem pelo menos 5 eventos, apesar de tudo isso, o que Jesus estava detalhando para esses discípulos e para aquela geração? Isto é somente o princípio das dores. Vem à sua mente algo que a gente poderia relacionar a essa expressão final, princípio das dores? Vem algo aí na sua mente que você gostaria de mencionar? Começo do fim. Ao que essa expressão está relacionada? Tem algo que acontece na vida do ser humano que essa expressão poderia ser aplicada ou utilizada? Sobremesa? Sofrimento forte. Eu vou dar uma dica. Isso tem mais relação com as mulheres. Princípio das dores. Isso. Parto. A ideia é essa. De uma mulher que está grávida e que sente as primeiras contrações. Mas quem aqui teve parto normal? Sueli? A Kelly? Sueli e Kelly. As primeiras contrações, a Lohane escapuliu? Saiu? Não foi assim. Quem dera se tivesse sido assim, né? Vieram as dores e aí vieram os filhos. Não. É o princípio, foi só o começo. Não é verdade? Então, o princípio das dores tem relação com o que acontece com uma mulher que está grávida. Ela sente as primeiras dores das contrações, mas, apesar disso, isso não significa que é o momento do parto. Mas as dores indicam o quê? É um sinal de que está próximo. Você sentiu? E aí talvez a gente poderia, assim, já ir um pouquinho mais adiante e falar que existe um outro sinal que indica que está assim, mais próximo ainda, que é o quê? Primeira contração. Segundo,
Aí eu não sei como é que é a ordem aí, né? Mas primeiro estoura a bolsa para depois ter contração ou é o contrário? É dor, contração, depois a bolsa. Hã? É. Não tem padrão não, né? Mas vamos pensar que tem. Então o primeiro sinal seria contrações. As primeiras dores. Talvez não seriam tão fortes. O segundo sinal seria o quê? Estoura a bolsa. Aí, por causa disso, ainda vem mais contrações, mais rápidas e mais fortes. Está vendo que a ideia tem relação com o que Jesus está dizendo? E Deus, meus irmãos, é esse Deus assim muito, muito lúdico, muito professor de crianças. Porque explicando as coisas a gente já tem dificuldade de entender. Aí Jesus sempre usava de ilustrações para poder explicar. Então, o que eu estou querendo dizer, como se Jesus estivesse dizendo, que eu estou querendo mostrar a vocês, discípulos, e a esta geração, é que o que vai acontecer, esses 3 primeiros sinais, é mais ou menos com o que acontece com a mulher que está grávida. É só o início. Tem coisa ainda pior para vir. Tem dores ainda piores. Vai doer um pouco mais. Vai demorar um pouco mais. Não é o fim. É só o início. As primeiras dores não indicam quando... Aqui uma observação interessante. Também, a gente precisa considerar que as primeiras dores do parto não indicam quando que vai nascer. Tem um tempo ainda para acontecer. E Jesus está dizendo assim, olha, estejam certos, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas antes que isso aconteça, haverão sinais para que vocês saibam, para que vocês estejam preparados. E a gente vai ver um pouco adiante, para uma outra questão que se nós não mencionamos isso em algum outro estudo anteriormente, é válido a gente abrir essa observação. E eu vou dizer isso daqui a pouquinho. Então, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, vai acontecer, mas haverão sinais. E alguns sinais são... não é introdutórios que eu quero dizer. Não vão indicar que está para acontecer, vai acontecer imediatamente, mas está muito próximo de acontecer. Então estejam preparados, que é uma das coisas que nós também aqui já investimos um tempo para aplicar isso à nossa vida. Eu quero que os irmãos entendam essa ideia que está relacionada a uma mulher que está prestes a passar pelo momento do parto, né? As primeiras dores não indicam quando será o parto, mas indicam que com certeza chegou a hora e vai nascer em breve. Então não determina o tempo, mas é sinal, está muito próximo. Então se prepare. E aí, o que eu quero então, se eu não mencionei, fazer isso pela primeira vez, se já fiz, fazer novamente. É que Deus, para que Jesus deu esses sinais? Uma das coisas que nós já falamos foi porque os sinais servem para nos preparar. Não é à toa que lá no versículo 16, Jesus vai dizer, olha, vendo os sinais, fujam. Não está lá? Assim? Então esse é um aspecto do porquê que Deus dá sinais. Mas o outro aspecto é que Deus dá sinais que vão anteceder algo que vai acontecer. Preste atenção.
Para que Deus dá sinais? Para dar segurança de que aquilo que Ele falou vai acontecer. É mais ou menos quando a mãe fala para o filho não fazer determinada coisa que vai acontecer, ou que vai acontecer determinada coisa. Ela não está falando uma... E já viu que hoje não é tanto assim, porque essa geração é uma geração que parece que nasce sem respeitar os pais, né? Mas na geração passada aí, quando um pai ou uma mãe falava algo para você, qual que era o sentimento que você tinha? Você tremia as pernas, né? Você assustava. Aquilo dava medo. Só de olhar. Por quê? Vai para você ver. Né? Vai para você ver. Se você for, eu não preciso nem falar o que eu vou fazer, que você já sabe. Por que Deus dá sinais? Porque, irmãos, Deus não desperdiça palavra. Deus não está assim falando qualquer coisa. Ele não está perdendo tempo de falar algo que não deve ser levado a sério. Pelo contrário, Deus está dizendo algo e Ele inclusive vai apresentar sinais para que isso sirva de prova, testemunho, que Deus está dizendo assim, vocês preparem, porque depois não adianta vir reclamar de que eu não avisei. Eu estou avisando. Olha os sinais. Os sinais estão se cumprindo. Então isso é prova de que o que vai acontecer, de fato, vai acontecer. Oi. Sim. Exato. E aí você vê que tais coisas, porque parece... eu não sei se foi o seu sentimento, mas muitos têm esse sentimento. De tipo, não tem que dar muito crédito para isso. Porque sim, desde que o mundo existe, essas coisas estão acontecendo. Ou seja, isso é normal. Né? Muitos pensam assim. E aí desprezam. Mas, ainda que essas coisas, ainda que esses sinais sejam sinais que têm acontecido ao longo da história, e sejam sinais mais gerais, não deixa de ser uma mensagem de graça e ao mesmo tempo de juízo. Graça porque Deus está dando tempo. Ele está dizendo, está acontecendo. Isso é prova. Ano após ano, década após década. Então, se arrependa, porque o juízo virá. É graça porque Deus está dando tempo, mas ao mesmo tempo juízo, porque Deus está falando assim, eu vou, no dia final, toda a carne prestará conta diante de mim. Só que, Sueli, Jesus vai fazer isso, e nós vamos ver depois, porque o primeiro exercício que nós estamos fazendo é de olhar para aquilo que foi o foco de Jesus, que era a destruição de Jerusalém, aonde esses sinais se cumpriram em relação a isso. Mas eu já adiantei, porque as profecias nas Escrituras sempre tem uma, como que eu posso dizer? Sempre tem eu posso dizer assim, sempre tem relação com algo mais específico daqueles dias, ou próximo daqueles dias, mas lembra que, eu acho que para ficar mais claro, lembra que de vez em quando eu digo isso, o Antigo Testamento, o templo, por exemplo, é figura daquilo que é o real, certo?
Deus não está limitado a um templo de pedras. Deus é o templo, certo? Então o Antigo Testamento tudo é figura do que Cristo cumpriria. E é por isso que a gente não vive mais no Antigo Testamento, fazendo as mesmas coisas do Antigo Testamento. Aquilo em Cristo se cumpriu, acabou a finalidade, Jesus veio. Porque aquilo era uma pregação a respeito do que Jesus faria, certo? Então, esses sinais têm o mesmo propósito. Eles se referiam ao que aconteceria próximo ao ano 70, mas ele também aponta e é figura para aquilo que vai acontecer, aí sim, quando Jesus estiver para voltar e o mundo estiver para acabar. E aí, nesse sentido, Jesus também vai apresentar, nós podemos fazer essa relação, mas haverão sinais aqui que vão indicar coisas específicas e que não vão ser tão mais gerais da volta de Jesus. Então a gente tem terremoto, fome, isso aí sempre vai ter guerras, rumores de guerras e tal, mortes, assassinatos, martírio e tal. Mas haverão sinais aqui que vão indicar, de uma maneira um pouco mais específica, que Jesus de fato está para voltar. Mas tem esses aspectos que a gente tem que considerar: graça e juízo. Que ao longo da história Deus está mostrando: eu sou Deus. Um dia as coisas acabarão. Um dia Jesus voltará. Ele julgará. E quem crê nele não será julgado. Quem não crê nele será julgado e condenado. Então, tempo. Mas para a gente encerrar aqui, irmãos, o objetivo do sinal não é apenas para preparar, mas é para provar que algo é verdadeiro. Nós temos Êxodo. Eu acho que eu vou me deter apenas a esse texto de Êxodo, porque ele já ajuda. A gente já avançou um pouquinho no tempo aqui, ainda que pouco, mas para a gente concluir e não avançar muito. Mas Êxodo capítulo 4, nós temos o relato, ou um exemplo, desse propósito do sinal que é provar. E veja, irmãos, Deus precisa provar algo para alguém? Não. Mas Ele, como sendo um Deus misericordioso, gracioso, Ele dá sinais. Ele ainda assim, sem precisar, dá sinais para provar de que o que Ele está dizendo é muito sério. Êxodo 4, versículos 1 a 9. Respondeu Moisés: mas eis que Deus chama Moisés para libertar o povo. Essa é uma tarefa difícil não só para Moisés, mas inclusive para os próprios israelitas de entenderem que isso vinha da parte de Deus. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Qual é a ideia aqui? Deus chama Moisés e fala assim: você vai lá falar com o povo de Israel que eu apareci a você e eu vou libertar o meu povo para levá-los a uma terra que vai manar leite e mel. Certo? Se alguém chegasse para você e falar assim: Deus me chamou para te libertar e te levar para um lugar aonde Ele escolheu para que você viva. Você vai falar assim: uai, mas que prova que você dá disso? Você não vai acreditar assim de qualquer forma, vai? Por exemplo, quando alguém chega e fala assim: você ganhou R$500. Aí você já fica assim: uai, mas ninguém dá R$500, né? Alguma coisa tem. Você quer prova, você não acredita. Não, isso é pegadinha. Não é assim? Então, Moisés está se colocando no lugar do povo, imaginando que eles não acreditariam. E aí, olha só. 2.
Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. Ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Aí, veja o que o próprio Deus fala do porquê que ele pediu a Moisés para fazer tudo isso, por que tudo isso aconteceu. Versículo 5. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que aqui seria sinal para provar de que Moisés era um enviado de Deus para libertar o povo? Coloca o bordão no chão, vira serpente, você pega pela cauda, vira bordão de novo. Sinal serve para provar que algo é verdadeiro. 6. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Aí olha o que Deus fala. Olha para você ver, meus irmãos, como que a gente é cético. Às vezes a gente fala assim: se Deus rasgar os céus e falar com voz grossa para mim, meu filho amado, faça isso. Aí a gente fala assim: eu vou fazer. Será que a gente faz? Você vê que o próprio Deus sabe que o seu povo é cético. Por quê? Deus já deu um sinal sobrenatural. Isso já bastaria. Mas Deus dá outro sinal e ele fala no versículo 8. Por que ele deu outro sinal? Se caso eles não crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez serão ou talvez crerão na evidência do segundo. Aí olha o versículo 9. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, terceiro sinal. Tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Até aqui. Sueli, ao longo da história, Deus está repetindo sinais para dizer: é verdade, é juízo, também é graça. Prepara, crê em Cristo, Jesus vai voltar, se arrependa, senão é inferno. Por quê? A gente é cético. Sabe por que a gente é cético? Porque naturalmente o pecado nos cega. Pode aparecer um anjo na nossa frente, que você vai ficar pensando assim: esse negócio é coisa da minha cabeça. Isso deve ser o diabo que está transformando um anjo de luz para me enganar. Mas por um lado, a gente vê que também um outro problema é que, se por um lado tem aqueles que são muito céticos, ou se por um lado tem aqueles que são céticos, que não creem, por outro lado tem aqueles que fechou o olho, você vai. E aí é um perigo. Porque, inclusive, Jesus vai dizer: vede que não vos enganeis. Porque olha só, nós não vamos fazer isso aqui, mas depois tenha curiosidade. Abre em Deuteronômio, eu só vou mencionar a passagem, depois você lê em casa. Deuteronômio 18. Sinal serve para provar que algo é verdadeiro e para preparar para aquilo que vai acontecer. Se o sinal serve para provar que algo é verdadeiro, então nós temos que
crer que estas coisas acontecendo, então, de fato, testemunham de que aquilo que foi dito vai acontecer. Mas lembra que eu falei que tem um outro problema? Que existem aqueles que creem de maneira cega? E Jesus já havia alertado? Porque o capítulo 18, a partir do verso 15, depois você leia lá na sua casa. Deus vai dizer exatamente isso. O que o profeta falar e se cumprir, significa o quê? Vem da parte de Deus, certo? Só que quando a gente vai para o capítulo 13, depois você lê em casa também, a partir do versículo 1, Deus diz assim: se alguém se levantar e pedir para fazer algo, dizendo que é da parte de Deus, e um sinal que ele diz se cumprir, isso se cumprirá para testar o coração de vocês. Mas que coisas que esses profetas, falsos profetas, diriam? Coisas contrárias à palavra de Deus. Aqui no texto diz assim, se não me engano: se um profeta se levantar e dizer, vamos adorar outros deuses, isso é contra o quê? Os 3 primeiros mandamentos. Se algum profeta falar que Deus, ele vem da parte de Deus, para dizer que o povo deve adorar outros deuses, e falar que acontecerão sinais, e esses sinais se cumprirem, isso é para Deus testar o coração do povo. Então entenderam, irmãos? Deus é esse Deus bom que diz assim, eu vou dar sinais para provar que as coisas que eu estou dizendo vão acontecer. Só que tem gente que vai se levantar, e Jesus já havia dito isso no primeiro sinal: haverão falsos cristos, para enganar muitos. E adiante ele vai dizer, vão fazer sinais. Vede que não vos enganeis. Por um lado, a gente precisa estar atento aos sinais para se preparar e saber que aquilo é verdadeiro, mas por outro lado, a gente não pode crer de maneira cega. Porque o diabo é imitador de quem? De Cristo. Não é à toa que nós temos, dentro da escatologia, um grande sinal sobre a volta de Jesus Cristo, que é sobre o anticristo. Porque ele virá e agirá como o próprio Cristo. E o que ele vai fazer? Vai enganar? Então, vede que não vos enganeis. Não é para a gente não crer, mas também não é para a gente crer de maneira ignorante. De maneira inocente. Nós temos que ter muita cautela entre encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra. Então, meus irmãos, é isso que a gente pode aqui observar desse terceiro sinal, aonde Jesus, no versículo 8, diz: isto ainda não é o fim. Então, não se assuste, porque só é o início das primeiras dores. Virão ainda outras dores mais intensas, mais próximas, até que o fim chegue, até que a destruição aconteça. E Deus usa disso para nos preparar e para provar que Ele é um Deus verdadeiro. Vai acontecer. Jesus vai voltar. A destruição aconteceu no ano 70. Alguém